Você pode ficar rico em apenas 7 dias. Sim, eu sei que soa absurdo, mas a verdade é que a ciência de enriquecer não depende de tempo, nem de diplomas, nem de sorte. Ela depende de como você programa a sua mente. O problema é que, desde criança, você foi ensinado a acreditar que precisa trabalhar duro, acumular títulos, ou até se sacrificar para ter dinheiro. Mas e se eu dissesse que o dinheiro não vem do esforço físico, e sim da frequência mental que você sustenta? Pense nisso. Não é estranho que alguns trabalhem 12 horas por dia e continuam endividados enquanto outros parecem atrair fortuna quase sem esforço? Durante muito tempo, eu nunca me preocupei em olhar de verdade para os meus próprios resultados. Eu acordava, trabalhava, pagava algumas contas e seguia a rotina sem perceber que ano após ano eu estava no mesmo lugar. Você já reparou que a maioria das pessoas faz exatamente isso? Elas seguem vivendo como se não houvesse alternativa, aceitando o que aparece, sem nunca se sentar e perguntar, afinal, o que eu estou realmente conquistando com a forma como penso e ajo hoje? Eu só comecei a me dar conta disso quando percebi que todos ao meu redor estavam na mesma situação que eu. É desconfortável admitir, mas você acaba se tornando o reflexo das pessoas com quem mais convive. Pergunte a si mesmo, quanto ganham seus amigos mais próximos? Quais são os resultados que eles têm na vida? A realidade é que, sem perceber, você tende a caminhar para o mesmo destino deles. Eu vivia assim, achando que era normal ganhar pouco e viver endividado. O máximo que consegui em determinado período foi $4.000 por ano, e ao mesmo tempo eu devia 6.000. Era como estar em um buraco sem saída. Eu trabalhava, mas parecia que quanto mais me esforçava, mais fundo eu ficava. E a verdade é que, na época, eu não tinha referências de alguém ao meu redor que pudesse me mostrar um caminho diferente. Você já se sentiu preso em uma roda que gira sem parar, onde não importa o quanto corra, continua no mesmo lugar? Eu estava exatamente assim. Foi nesse cenário que alguém colocou em minhas mãos um livro chamado Think and Grow Rich. Eu não entendia quase nada do que estava escrito, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava continuar lendo. Esse simples ato de abrir os olhos para o que eu estava realmente conquistando me mostrou uma coisa assustadora. Eu estava repetindo, sem perceber, o mesmo padrão de vida de todos ao meu redor. As dívidas, as frustrações, as desculpas eram todas iguais. Foi como se um choque tivesse me acordado. Eu finalmente compreendi que, se continuasse cercado apenas de pessoas que viviam limitadas, eu também nunca iria além dessas limitações. E é isso que talvez esteja acontecendo com você agora. Você pode até sonhar com uma vida melhor, mas continua vivendo cercado de pessoas que acreditam que ganhar pouco é normal, que se conformam com dívidas, que trabalham apenas para pagar contas. A pergunta que eu faço é: como esperar um resultado extraordinário se o seu ambiente inteiro respira mediocridade? Quando você começa a observar os próprios resultados, não tem mais como se enganar. Ou você aceita viver na média, ou toma a decisão de buscar referências diferentes. E não se trata de rejeitar as pessoas que ama, mas de escolher conscientemente quem vai influenciar a sua visão de futuro. Esse foi o primeiro passo da minha transformação. Eu precisei admitir para mim mesmo que meus resultados eram ruins e que eu não estava feliz com eles. Foi doloroso porque ninguém gosta de encarar a realidade de frente. Mas é exatamente nesse ponto que a mudança começa. Quando você olha para a sua vida com honestidade e pergunta: esse é o máximo que eu posso conquistar? Eu fiz essa pergunta e a resposta me abalou. Eu sabia que tinha potencial para muito mais, só não tinha coragem de assumir isso. Esse momento me trouxe uma mistura de frustração e esperança. Frustração por perceber quanto tempo eu havia perdido, mas esperança porque finalmente eu entendia que poderia escolher um caminho diferente. E a partir desse instante, minha mente começou a se abrir para uma nova ideia. Eu não precisava continuar preso ao padrão do meu passado. Meus resultados não eram quem eu era. Eram apenas o reflexo da maneira como eu pensava até então. Essa foi a primeira lição que mudou tudo. E talvez seja também a lição que você precisa ouvir hoje. Se você parar e encarar seus resultados com coragem,
vai perceber que eles não são permanentes. São apenas sinais de como sua mente foi programada até agora. A pergunta é: você vai aceitar viver o resto da vida assim? Ou vai decidir reprogramar esse padrão? Existe uma estatística que me marcou profundamente quando a ouvi pela primeira vez. Apenas 5 em cada 100 pessoas chegam ao fim da vida financeiramente independentes. 95 em cada 100 passam a vida inteira lutando, sobrevivendo, pagando contas, acumulando dívidas e terminam os dias dependendo de familiares, de aposentadorias mínimas ou até da ajuda do governo. Essa é a realidade. E o mais curioso é que, se você conversar com qualquer uma dessas pessoas, todas tinham sonhos quando eram jovens. Todas acreditavam que teriam uma vida melhor, mas em algum ponto da jornada desistiram ou simplesmente se conformaram. Eu mesmo, por muito tempo, estava na rota dos 95%, vivendo com dívidas, acreditando que não havia saída. A grande questão é: por que tão poucos conseguem prosperar? Será que a vida é injusta? Será que alguns nascem predestinados a ter mais? Ou será que existe algo invisível, mas poderoso, que controla nossas escolhas e resultados? Eu descobri que a diferença não estava na inteligência, na força física ou até no esforço. Conheci pessoas incrivelmente inteligentes que nunca conseguiram organizar a própria vida financeira. Um exemplo marcante foi Nikola Tesla, um gênio que revolucionou o mundo com suas invenções, mas morreu pobre e esquecido em um quarto de hotel. Ele tinha conhecimento, talento e até visão de futuro, mas nunca entendeu como transformar suas ideias em prosperidade. O que adianta dominar a ciência, a arte ou a tecnologia se não compreendemos a ciência de enriquecer? Esse é o ponto onde a maioria falha. As pessoas acreditam que apenas estudar, trabalhar duro e acumular diplomas será suficiente. Mas se isso fosse verdade, professores seriam os mais ricos do mundo, e nem sempre é o caso. Quantas vezes você já viu alguém com enorme potencial vivendo uma vida limitada? Quantas vezes você mesmo já se perguntou por que, apesar de tanto esforço, parece que não sai do lugar? É exatamente isso que prende 95% das pessoas. Elas estão presas em um ciclo de crenças e hábitos que repetem os mesmos resultados ano após ano até o fim da vida. E quando você ouve essa estatística de 5% contra 95%, pode até soar injusto. Mas, na verdade, ela é libertadora. Porque significa que existe um padrão, existe uma explicação para o fracasso da maioria e também um caminho para se colocar entre os poucos que vencem. Essa informação não é para te assustar, é para abrir seus olhos. Pergunte a si mesmo: em qual grupo você quer estar? Você prefere viver sua vida inteira como parte da maioria que luta e sofre, ou está disposto a assumir o preço de pensar e agir de forma diferente para entrar na minoria que conquista a independência? Quando eu descobri essa realidade, foi como levar um choque. Eu me dei conta de que, se não mudasse algo radicalmente, terminaria a vida como qualquer pessoa comum, preso em dívidas e limitações. Foi doloroso admitir isso, mas ao mesmo tempo foi libertador, porque significava que a escolha estava nas minhas mãos. O destino não era algo fixo, mas sim consequência das minhas decisões. Esse pensamento mexeu comigo. Eu comecei a observar quem eram os que estavam prosperando. E percebi que não eram mais inteligentes, nem mais fortes, nem mais sortudos. Eles apenas pensavam de forma diferente, agiam com mais clareza e tinham coragem de quebrar padrões que a maioria nunca ousa questionar. A partir desse momento, entendi que precisava fazer parte dos 5%. Eu sabia que seria desafiador, sabia que enfrentaria críticas e até resistência das pessoas ao meu redor, mas também sabia que, se continuasse no caminho comum, terminaria como a maioria. Essa é a encruzilhada em que cada pessoa se encontra em algum momento da vida. Ou você continua repetindo a rota dos 95, ou decide conscientemente traçar um caminho diferente. A decisão é sua. A estatística não é uma condenação, é um alerta. Ela existe para que você abra os olhos e perceba que ainda há tempo de mudar o grupo ao qual você pertence.
Existe algo que controla praticamente todas as decisões que você toma, a maneira como você lida com o dinheiro e até os resultados que você tem na vida, mas que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Esse algo é o paradigma. Ele é como um programa mental instalado em você desde a infância, que dita o que você acredita ser possível ou impossível, quanto você acha que merece ganhar, como você reage diante das dificuldades e até como interpreta as oportunidades que surgem no caminho. A grande armadilha é que esse programa funciona de forma invisível. Você pode ter conhecimento, diplomas, cursos e até boas ideias, mas se o paradigma que domina sua mente estiver programado para a escassez, é exatamente isso que você vai experimentar todos os dias. Foi por causa do paradigma que eu vivi tantos anos repetindo os mesmos erros, mesmo depois de ter acesso a informações valiosas. Eu sabia que podia ganhar mais, eu entendia que era possível prosperar, mas parecia que uma força invisível me puxava sempre de volta para o mesmo lugar. Você já passou por isso? Saber exatamente o que deve ser feito, mas não conseguir colocar em prática? Não é falta de disciplina, não é preguiça, é o paradigma que controla os seus hábitos. Ele age em silêncio, fazendo você gastar mais do que ganha, deixando você adiar decisões importantes, empurrando você para relacionamentos que não te levam a lugar nenhum. A ciência mostra que quase todo o nosso comportamento é habitual. E se esses hábitos estão alinhados a um paradigma de escassez, o resultado será sempre o mesmo: falta de dinheiro, ansiedade e frustração. Por isso, é tão comum ver pessoas inteligentes e trabalhadoras que nunca conseguem sair do vermelho. Elas não são incompetentes, estão apenas presas a um padrão mental que as sabota. E essa é a razão pela qual tanta gente coleciona informações, mas não vê resultados. A mente consciente absorve conhecimento, mas é a mente subconsciente, dominada pelo paradigma, que decide como você vai agir. Eu vivi isso de forma intensa. Havia momentos em que minha renda crescia muito, mas logo depois caía de novo. Era como se eu estivesse em uma montanha-russa interminável. Eu subia, descia, sem nunca conseguir estabilidade. Isso me gerava uma mistura de frustração e impotência. Até que eu percebi que o problema não era o mundo, não era a economia nem as circunstâncias. O problema era o que estava programado dentro de mim. Eu tinha que mudar o código, tinha que alterar o paradigma, e essa é uma das tarefas mais difíceis e ao mesmo tempo mais libertadoras que alguém pode enfrentar. Difícil porque exige coragem de questionar tudo aquilo que você acreditou a vida inteira. Libertador porque, quando você muda esse programa, tudo ao seu redor começa a mudar também. É como se você finalmente tivesse acesso ao controle da sua própria vida. E a verdade é que você já experimentou isso em pequenas doses. Pense em algo que antes parecia impossível, mas que hoje faz parte da sua rotina. Talvez dirigir, talvez usar uma tecnologia, talvez falar em público. No início você não acreditava que podia, mas quando mudou a forma de pensar e praticou o suficiente, isso se tornou parte natural de quem você é. Com o dinheiro, acontece a mesma coisa. Se você continuar alimentando sua mente com pensamentos de dívida, escassez e limitações, seu paradigma continuará reforçando esse padrão. Mas se começar a inserir imagens de prosperidade, frases de abundância e conviver com pessoas que vivem em outro nível, aos poucos o paradigma começa a se enfraquecer. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Ele aceita o que você coloca lá dentro. Por isso, ao visualizar um futuro de prosperidade, ao se envolver emocionalmente com a ideia de ganhar mais, ao repetir isso dia após dia, você está reprogramando o seu padrão interno. Eu costumo desafiar as pessoas a fazer algo simples, mas poderoso. Durante 7 dias, observe atentamente cada pensamento negativo sobre dinheiro que surgir e anote em um papel. Frases como: eu nunca vou conseguir, isso é caro demais, dinheiro não dá em árvore. Você vai se surpreender com a quantidade de lixo mental que carrega todos os dias. Esse exercício não vai apenas revelar o paradigma que controla você,
mas vai te dar a chance de começar a questionar e substituir esses pensamentos. É o primeiro passo para criar um novo programa, um que esteja alinhado com abundância, segurança e prosperidade. O paradigma é como um inimigo invisível, mas a boa notícia é que ele pode ser derrotado. Eu sei por que derrotei o meu. Quando decidi encarar de frente as crenças que me mantinham preso e substituí-las por uma nova visão, minha vida mudou radicalmente. E se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. A verdadeira ciência de ficar rico não começa com números, mas com a transformação desse programa oculto que decide o quanto você permite ou não ter. Tudo começou com uma decisão. Eu não entendia nada sobre dinheiro, negócios ou sucesso, mas quando coloquei as mãos no livro Think and Grow Rich, algo em mim disse que eu precisava me comprometer com aquele conhecimento, mesmo sem compreender. Então eu decidi. Decidi que, custasse o que custasse, eu leria aquelas páginas todos os dias. Você já percebeu que muitas vezes a vida muda em um instante, no momento em que você diz a si mesmo: chega, não vou mais viver assim? Esse foi o meu momento. Eu estava endividado, sem perspectivas, mas tomei a decisão de mudar. E quando você decide de verdade, o universo parece se alinhar para colocar em sua frente aquilo que você precisa. Mas a decisão sozinha não é suficiente. Quantas vezes você já decidiu começar uma dieta, mudar um hábito ou organizar suas finanças, e no meio do caminho voltou ao velho padrão? É porque falta disciplina. Decisão é o ponto de partida. Disciplina é o combustível que mantém a jornada. Disciplina não significa viver uma vida dura, mas ter a capacidade de dar uma ordem a si mesmo e cumpri-la, mesmo quando não sente vontade. Foi assim que eu fiz. Mesmo sem entender o livro, mesmo sem ver resultados imediatos, eu me disciplinei a estudar, a pensar diferente e a agir diferente. E aos poucos o mundo ao meu redor começou a mudar. Quando eu abri minha primeira empresa de limpeza, não fazia ideia de como administrar um negócio. Eu não tinha experiência, não tinha estudos avançados, nem conhecia estratégias empresariais. A única coisa que eu tinha era a decisão de fazer aquilo dar certo e a disciplina de me levantar todos os dias para agir, sem desculpas. No primeiro ano, essa empresa faturou mais de $100 mil. E quando penso nisso hoje, entendo claramente que não foi sorte. Foi a soma de uma decisão inegociável com uma disciplina inabalável. As pessoas costumam acreditar que precisam esperar o momento perfeito, as condições ideais, ou que precisam ter tudo planejado antes de começar. Essa é a maior armadilha que existe. Se eu tivesse esperado, nunca teria saído do lugar. E é por isso que tanta gente passa anos sonhando com um negócio, um novo projeto ou uma vida melhor, mas nunca dá o primeiro passo. Elas confundem decisão com desejo. Desejar é fácil. Todo mundo deseja. Decidir é cortar todas as outras opções e se comprometer com uma única direção. Foi isso que eu fiz. E eu pergunto: o que você tem adiado? Qual mudança você sabe que precisa fazer, mas continua esperando uma condição perfeita que nunca chega? Talvez seja abrir o próprio negócio, talvez seja investir em você, talvez seja sair de um ambiente que te limita. Pense nisso por um momento. Se você não tomar uma decisão agora, onde estará daqui a 1, 5 ou 10 anos? Provavelmente no mesmo lugar. Foi justamente a combinação de decisão e disciplina que me tirou da pobreza e me colocou no caminho da prosperidade. E eu sei que pode fazer o mesmo por você. Não importa se hoje você tem dívidas, se sente perdido ou se não tem nenhuma experiência. Se decidir mudar e se disciplinar para sustentar essa decisão todos os dias, sua vida vai se transformar. Essa é uma das leis mais poderosas que já aprendi. A disciplina cria liberdade. Quanto mais você se disciplina para fazer o que precisa ser feito, mais livre se torna para viver a vida que deseja. E o mais curioso é que, no início, a disciplina parece um fardo, mas com o tempo, ela se transforma em hábito, e o hábito se transforma em caráter. E quando isso acontece, você já não precisa lutar para se manter no caminho,
porque esse caminho se torna parte de quem você é. Foi assim comigo. No começo, eu me forçava a abrir o livro todos os dias, mesmo sem entender nada. Hoje, estudar e aplicar esses princípios é algo tão natural que não consigo imaginar minha vida sem isso. A verdade é que tudo que você deseja pode se tornar realidade, desde que esteja disposto a tomar a decisão e sustentar a disciplina. Sem isso, nada muda. Com isso, absolutamente tudo pode mudar. A mente é a verdadeira fábrica da riqueza. Tudo o que você conquista, cada centavo que ganha, cada oportunidade que aparece, nasce primeiro em seus pensamentos. O problema é que quase ninguém foi ensinado a usar a própria mente de forma consciente. Desde cedo, fomos condicionados a acreditar que o esforço físico, os diplomas e até a sorte determinariam nosso destino. Mas o que realmente determina é aquilo que você permite entrar e permanecer em sua mente. O consciente é o que escolhe, é a parte que raciocina, que pode aceitar ou rejeitar uma ideia. O subconsciente, por outro lado, não rejeita nada. Ele aceita como verdade tudo aquilo que você alimenta, seja uma imagem positiva de prosperidade, seja uma crença negativa de escassez, e é o subconsciente que comanda seu corpo, suas ações e, por consequência, seus resultados. A maioria das pessoas se deixa inundar por notícias de crise, conversas negativas e crenças limitantes. O subconsciente absorve tudo isso e transforma em comportamentos automáticos. E aí você se pergunta, por que continua gastando mais do que ganha? Por que sempre atrai dívidas ou por que nunca consegue acumular? É porque, sem perceber, você está programando sua mente todos os dias com informações que reforçam exatamente aquilo que deseja evitar. Já reparou que quando você conversa com alguém que vive reclamando de dinheiro, logo começa a sentir a mesma energia, a mesma ansiedade? Isso acontece porque sua mente é como um ímã que absorve vibrações. Mas quando você entende que pode escolher o que entra em sua mente consciente, tudo muda. Você tem o poder de rejeitar as notícias negativas, as opiniões destrutivas e até os pensamentos automáticos que surgem dentro de você. Ao mesmo tempo, pode escolher plantar imagens de abundância, frases de prosperidade e sentimentos de confiança. E o subconsciente, que não distingue entre o que é real e o que é imaginado, começará a agir como se aquilo já fosse sua realidade. Foi exatamente isso que pessoas como Oprah Winfrey fizeram. Ela declarou inúmeras vezes que, quando ainda vivia na pobreza, visualizava uma vida diferente, falava como se já tivesse conquistado, e aos poucos sua mente foi criando a ponte para que aquilo se tornasse realidade. Isso não é coincidência, é o funcionamento natural da mente. Eu mesmo vivi essa experiência. Quando comecei a estudar seriamente, não tinha educação formal, não tinha experiência, e as circunstâncias externas não me favoreciam. Mas decidi alimentar minha mente apenas com a imagem da vida que queria viver. Eu me via viajando, ajudando pessoas, construindo empresas e alcançando abundância. No início parecia uma fantasia, mas com o tempo essa imagem se tornou tão forte no meu subconsciente que comecei a atrair ideias, pessoas e situações que transformaram aquela visão em fatos. Foi assim que minha primeira empresa cresceu sem que eu tivesse nenhum conhecimento empresarial. Eu estava programado para prosperar e o subconsciente simplesmente encontrou os caminhos para manifestar isso. O grande erro da maioria é esperar mudar a vida sem mudar a mente. Elas acham que quando tiverem mais dinheiro, vão pensar diferente, mas é justamente o contrário. Primeiro você pensa diferente, e só depois o dinheiro aparece. Estudos recentes sobre neurociência confirmam que a visualização cria novas conexões no cérebro, semelhantes às que surgem quando vivemos de fato a experiência. Em outras palavras, quando você imagina uma realidade com intensidade emocional, seu cérebro começa a trabalhar como se aquilo já fosse verdade, e seu corpo se alinha para produzir as ações necessárias. É ciência, não mágica. O desafio é se comprometer a cuidar daquilo que alimenta sua mente. Pergunte-se,
Quantas horas por dia você dedica a pensamentos de escassez, de medo e de dúvida? E quanto tempo você dedica a imaginar a vida que realmente quer? Talvez seja por isso que seus resultados ainda não mudaram. A mente funciona como uma terra fértil. Se você planta sementes de preocupação, colhe mais preocupação. Se planta imagens de prosperidade, colhe oportunidades que parecem surgir do nada. Mas nada acontece por acaso. Tudo é reflexo do que você coloca dentro de si. É por isso que eu digo, se você deseja mudar radicalmente sua vida financeira, comece observando com atenção aquilo que ocupa sua mente todos os dias. Rejeite o que não serve, escolha com cuidado o que deseja plantar e repita até que se torne natural. Quando a mente se convence de que você já vive em abundância, o mundo externo não tem outra escolha a não ser se alinhar com essa verdade. Foi assim comigo, foi assim com tantos outros, e pode ser assim com você também. O ponto mais importante que você precisa guardar é simples. Os resultados que você tem hoje são apenas um reflexo do paradigma que controla a sua vida. E a boa notícia é que esse paradigma pode ser mudado. Quando você entende isso, não existe mais limite real para o que pode conquistar em termos de dinheiro, liberdade e realização. Agora, eu quero que você dê o próximo passo. O vídeo que está aparecendo aí na sua tela vai te levar ainda mais fundo nesse processo, como se você subisse mais um degrau na sua evolução de sabedoria, tornando-se pelo menos 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Foi um prazer compartilhar essas ideias com você. E eu te espero no próximo vídeo.